Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus a todos os amados irmãos, amigos e eleitos em Cristo Jesus. Amém? Eu sou o pastor Van e quero agradecer a Deus por sua vida, pela minha vida, pela vida dos eleitos, né, e de todos quantos são chamados, escolhidos nestes séculos sem fim, que é os séculos que nós, a Igreja de Cristo, né, está reinando em vida, nos séculos sem fim, porque os séculos passados, o século anterior, né, aquele aion, o mundo dos judeus, dos romanos, terminou em 70, com a queda do templo, a grande tribulação, a queda do templo e a vinda do Filho do Homem e o estabelecimento do reino eterno de Cristo Jesus. Amém? Isso aí está entendido, né? Estamos mais do que avançados nesta questão, que o livro, a Bíblia é um livro histórico, O Apocalipse foi escrito antes da queda do templo e nós temos prova bíblica. Amém? Então vou dar continuidade a esse estudo. Eu quero agradecer ao mais novo inscrito, né? Um inscrito no canal, né? Hoje de manhã, hoje é segunda-feira, ontem também mais 3 inscritos, glória a Deus. Obrigado por sua consideração, né? E sua participação neste canal Iluminados pela Graça. Eu conversei com um abençoado, rapidamente aqui, conversei com um abençoado inscrito do canal, eu não estou bem lembrado o nome dele, me perdoe, mas ele é da Bahia, né? Ali na divisa ali entre o estado de Pernambuco e o estado da Bahia. Ali, ele mora por ali numa cidadezinha. Você, meu irmão, a toda a sua família, sejam abraçados, agraciados, prosperados, né, para a glória de Deus em Cristo Jesus, tá bom? Depois eu falo o seu nome, o nome de alguns irmãos inscritos no canal, a minha gratidão, né? E vocês estão me dando estímulo e alegria em poder me desbruçar, abraçar, pesquisar, para não sermos enganados por este mar da religiosidade, o mar do engano, o mar da mentira, o mar do falso ensino religioso, né? E que nesses últimos dias nosso, porque os últimos dias da Bíblia foi até 70, mas os nossos dias nossos que vai até 70, 80, estourando 90 anos. E depois parte e vai para a glória e ir lá para viver toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Então a você, a minha gratidão, meus parabéns. Deus continue te abençoando grandemente. Então vamos lá? Vamos aqui, sem perca de tempo, né? O assunto tá bom, o assunto, graças a Deus, está sendo bem explorado dentro das minhas capacidades, dentro da minha cultura, dentro da minha intelectualidade, dentro dos meus conhecimentos. E eu transmito para você aquilo que a Bíblia me dá brecha, se abre, né? Revela, né? Através do seu Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, hoje eu vou falar para você, meu querido e amado irmão, o quarto motivo, né? O primeiro motivo que eu falei foi a escrita e os contextos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, né? Depois eu falei, o segundo motivo foi o termo grego esta. É só você rever os vídeos anteriores que você vai ficar liberto do lixo religioso. Então, os termos grego esta, dentro dos contextos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Porque Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, eles escreveram, né? Eles narram ali, a escrita, os mesmos acontecimentos. Apenas alguns diferenciam um pouco, né, do outro, principalmente Lucas. Lucas, ele está dentro do Apocalipse. João e Lucas se baseiam muito, só que Lucas fala mais o que iria acontecer, né, em Jerusalém, com o templo, a vinda do Filho do Homem, a grande tribulação, a grande perseguição, o princípio de dores. E João narra por símbolos, né, por simbologia, tudo aquilo que Lucas
extrai, ou seja, a ferida, por exemplo, a ferida de João é interna, a ferida do Apocalipse de Lucas é externa. Lucas cita as cidades, Jerusalém, né? Quem iria ser perseguidos, quem iria passar pela grande tribulação. Eles externam, Lucas externa a geração que iria passar, geração de contemporâneos, né? Por isso que Lucas capítulo 21, versículo 32, ele diz: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Já Marcos e Mateus, eles têm uns pormenores, né? Eles não têm tanto avanço de conhecimento quanto o médico Lucas, ok? Então, eu falei também, e o terceiro motivo, né, que eu acredito que Jesus veio em 70 e que já houve a grande tribulação, é que os escritores de Mateus, Marcos e Lucas, eles sabiam muito bem diferenciar raça de geração, ok? Agora, o quarto motivo. Então, se você quiser um pouquinho mais avançar sobre este assunto, você vai lá e vê os vídeos anteriores, os 3, né, ou os 2 vídeos anteriores, que você vai perceber que eles sabiam diferenciar a religião evangélica adventista do sétimo dia e as testemunhas de Jeová. Eles implicam em dizer que aquilo ali, a maioria, né, alguns já são libertos, que naquele texto onde tem aqui, ó, não passará esta geração, aqui eles dizem que é raça, uma raça futura. Já outros sustentam, para sustentar a sua doutrina errônea, né, dizer que Jesus não veio, para eles continuarem vendendo livros, eles dizem que Jesus não veio ainda. Por quê? Porque sustentam uma mentira, um engano, né, um erro teológico em dizer que isto aqui é uma raça dos judeus ou uma geração futura. Não. Esta geração é sim confirmadamente, né, tanto falada por Cristo, tanto escrita pelos autores de Mateus, Marcos e Lucas, tanto pela história, que no próximo vídeo vai ser a história, e quanto pelos léxicos. Um erro fundamentado por Scofield, da Bíblia de Scofield, sustentou toda umas centenas de anos, né, ou umas dezenas de anos, né, de um erro maldoso, né, por Scofield na sua Bíblia de estudo, e dizendo que esta palavra aqui é uma que todos os léxicos, vou mostrar para você agora. Ele diz que todos os léxicos do mundo todo, todos os doutores, né, dizem que isso aqui é uma geração ou raça dos judeus. Vamos ver isto agora, ok? Vamos tirar esta prova, esta dúvida. Então, hoje o quarto motivo é que o que me levou, seu amigo, irmão Van, o que levou o irmão Van a acreditar que Jesus veio em 70? Vou falar agora do quarto motivo, ok? Muito bom. Então, o que me levou a acreditar, o que mudou o meu pensamento, eu nasci dentro de uma religião, eu não era religioso, eu era do mundo, vamos dizer assim. Eu gostava de samba, eu me drogava, fumei muito, peguei muitas drogas, né? Vivi naquele mundão da desgraça do mundo e sem Deus, sem Cristo, sem paz, sem a revelação da graça, e eu fui levado para uma religião. Não vou citar o nome da placa da igreja para evitar comentários negativos. Mas eu fui levado a uma religião e lá eu aprendi a dar o dízimo, fui molhado nas águas, né? Fui levado para jejuar, para fazer tudo aquilo que a Bíblia não ensina. Mas pela instituição religiosa eu seguia, né, as suas normas, suas ordenanças. E graças a Deus, um irmão abençoado, Fernando Costa, amigão nosso aqui, amigão porque ele é grandão, e também é amigão de coração, né? Grandão eu digo no bom sentido, mas ele é uma pessoa altamente amigável, manso, humilde e simples, assim como eu e você. Então ele nos trouxe aqui, perdão irmão, deixa eu ver aqui o que foi que houve aqui. Ah, bom, ok, tá aqui. Então
não passará esta geração, ok? Bom, então ele nos trouxe, né, as primeiras doutrinas, os primeiros ensinamentos da graça de Cristo. E aí nós tomamos gosto e Deus foi nos capacitando, nos trazendo conhecimento, nos trazendo o crescimento, nos dando o crescimento, né, na graça, no Evangelho da graça de Cristo Jesus. Então vamos lá. Então, segundo Scofield, esta palavra aqui, geração, é uma geração, uma raça. Segundo, uma boa parte da religião evangélica diz que também é raça, ou uma geração futura. E uma pouca parte, né, dos evangélicos, dos religiosos, evangélicos, Testemunho de Jeová e o Adventismo do Sétimo Dia, acreditam ainda que seja uma geração, mas é uma geração contínua, que não morre, que não se acaba. O texto, em primeiro lugar, o texto não diz isso. O texto diz que essa geração acabou. Olha só, eu lhes digo a verdade. Esta geração certamente não passará até que todas estas coisas aconteçam. Preste atenção aqui. Em primeiro lugar, esta geração iria acabar quando o templo caísse? Não. Esta geração iria acabar quando Jesus retornasse em 70? Não. Esta geração iria acabar quando houvesse somente os princípios e a perseguição de dores? Também não. Quando é que esta geração iria acabar? Quando acontecesse isso aqui, ó. Ela não passará, olha só, não passará até que todas, isto é importante, todas estas coisas aconteçam. Então, tudo que Jesus falou, profetizou no sermão escatológico de Marcos 13, Mateus 24, Lucas 21, lá naquele sermão, tudo que ele falou teria que acontecer para que esta geração passasse. Então não seria necessário, não seria óbvio dizer que o templo caiu, mas a geração permaneceu para ver a volta de Jesus. Não, isto é ser desonesto com o contexto. Sim ou não? Sim. Até que todas estas coisas tenham acontecido. Quando todas as coisas acontecessem, certo? A geração terminaria. Aquela geração terminaria. E foi isso que aconteceu. Todos os eventos profetizados dentro da escatologia de Cristo aconteceu em 70 e esta geração aconteceu. Terminou. Eu vou provar isso para vocês. O seu religioso, você que duvida, né, da escatologia consumada. Então, eu acredito que a escatologia é consumada. Princípio de dores, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e o estabelecimento total e eterno do reino de Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá. Então vamos para o quarto motivo. O que me convenceu a crer que Jesus veio em 70, que tudo está consumado. Foi isso aqui, ó. A afirmação dos lexos. Lembra que eu falei que no estudo de Scofield, ele apurou e disse que geração aqui, esta geração, todos os lexos confirmavam, né, ou confirmam que Jesus, que esta geração aqui seria a raça dos judeus, ou seja, o povo judeu, né, que vai permanecer, que iria permanecer por todos as eras, os séculos, para ver a volta de Jesus. Isto é uma inverdade, isto é forçar dizer aquilo que o texto não diz. Quem disse foi Scofield, mas os teólogos, né, os barbuchos, os engravatados, paletosados, sapatinho preto, anel de dedo, fazedores de livro, foram atrás desses erros, copiaram este erro e encaixaram nas suas cuquinhas religiosas e com o espírito de engano andaram dizendo dentro dos seminários, escolinhas dominicais, sabatinais e salão do reino que Jesus ainda vai voltar porque essa geração não passou. Isto não procede do contexto de Mateus 24,
Marcos 13 e Lucas 21. Bom, e o que dizem os lexos? Eu não vou examinar todos os lexos, apenas examinei um bocado de lexos, né? Alguns, mas eu vou apresentar aqui alguns lexos, e esses lexos confirmam que esta geração é sim geração de contemporâneos. Presta atenção, que todos os vídeos eu falo para você. Se aqui for uma geração de contemporâneo, como foi, Jesus veio. Ou seja, tudo aqui, ó, todas essas coisas, o quê? Princípio de dores, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e o estabelecimento do reino aconteceu em 70. Se esta geração for e que foi a geração de contemporâneo. Por isso que os doutores da lei, fazedores de livros, dedinhos de anéis, não querem. Eles distorcem, eles tira daqui, bota dali, estica daqui, puxa para colar e faz um reviravolta, bunda canastra, arma o circo, desarma o circo, inventa, omite, faz tudo para querer dizer que isto aqui não é a geração de contemporâneo. Mas não adianta. O próprio texto, esta, né, indica que esta aqui, que esta geração, no grego, foi uma geração de contemporâneos. Amém? Beleza? Vamos lá. Eles sabem disso. Então, o que dizem, né, alguns lexos gregos? Grego-português. O que dizem? Bom, a afirmação dos lexos diz assim: segundo Félix Wilbur, ele é especialista em Novo Testamento. Deixa eu mostrar ele. Este aqui, ó. Aqui. Esse lexo aqui. Ok? Esse camarada aqui, ele é especialista em Novo Testamento. Frederick Dunker, que trabalha com ele também aqui, ó. Frederick Dunker. Esses dois homens, doutores, professor emérito do Novo Testamento e especialista de autoridade reconhecida internacionalmente, e aqui também no Brasil é reconhecido, nas áreas de interpretação bíblica, cultura e idioma helenísticos, linguística e arqueologia. O que é que este homem diz sobre geração? O que é que este homem diz sobre os contextos? Ele afirma o seguinte: em Marcos 13:30, este doutor aqui afirma isso. Marcos 13:30, eu lhes digo a verdade, esta geração, Marcos 13:30, Lucas 21:32, vamos para Lucas 21:32, que isso é muito importante. Lucas, capítulo 21, versículo 32, olha só. Eu lhes digo a verdade, esta geração não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. Esta geração, este doutor aqui, este Lex, esses dois autores, certo? Eles dizem o seguinte: Geneá, em Marcos 13:30 e Lucas 21:32, refere-se todo estudante de grego ou que está fazendo um seminário tem esse livrinho aqui. É muito prático e muito fácil ele. Então, todos os estudantes têm. Então, esses doutores, deixa eu dizer o nome dele aqui de novo. Wilbur Gingrich e Frederick Dunker. O que é que eles dizem? Eles dizem o seguinte, que em Marcos 13:30 e Lucas 21:32 refere-se à geração de contemporâneos. Beleza? Então, esses doutores aqui já dizem o contrário do que a religião diz. Do que aquele enganador, Scofield, né? Enganou a religião pegou e saiu semeando um engano teológico. Este doutor aqui, eles dois afirmam que aqui
em Lucas 21, 32. Tenho que repetir, porque é bom repetir, né? Lucas 21, 32 e Marcos 13, 30, eles afirmam que Geneá, geração aqui, ó, Geneá, no grego, Geneá, é referente à geração de contemporâneos. Isso está na página 46. Página 46, beleza? Agora, Eduardo Robson, este cidadão aqui, ó, Eduardo Robson, grego, todo seminarista tem, todo estudante de grego tem que ter, é por obrigação tê-lo, este Lex de Eduardo Robson, doutor. O que é que esse cidadão é? Olha o que é que esse cidadão aqui é. Doutor em teologia, foi professor extraordinário de literatura sagrada, professor de literatura bíblica. E ele diz, e ele afirma, o termo grego usado geneá no contexto de Mateus 24, 34, vamos botar lá, Mateus 24, 34. Então, esses homens me convenceram de que já houve o princípio de dores, grande tribulação e a vinda do Filho do Homem em 70. Então, ele diz o seguinte, em Mateus, este daqui também afirma, em Mateus capítulo 24, versículo 34, eu lhes digo a verdade, esta geração. Então, quando ele se refere a esta geração, Geneá, no contexto de Mateus 24, 34, regenear alte, uma geração de homens, os homens de uma época, aqueles que vivendo num determinado período, ele ainda correlaciona, que está aqui, Mateus 11, 16, Mateus 12, 41, 42, com Mateus 24, 34, nós vamos ver já já, para se referir a uma geração de contemporâneos. Está vendo aí? Então, quando Scofield disse que todos os lexos diz que isso aqui é uma raça, ele esqueceu de ler isto aqui, este doutor e outro que eu vou citar já já. Então, Eduardo Robson, diz que Geneá aqui é geração de contemporâneos. E ele associa, quando ele fala regenear ao T, certo? Geração de contemporâneos. Aí ele fala Mateus 11, 16. Ele diz aqui que isso aqui também, Mateus 11, 16, aqui ó, e que posso comparar esta geração Geneá, Geneá, também geração de contemporâneos, segundo este doutor em grego, em línguas estrangeiras, o hebraico, aramaico e o grego, ele diz que esta geração também faz parte da geração de contemporâneo, que foi até 70. Ele diz também que, do capítulo 12 de Mateus, versículo 41, aqui ó, no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração, Geneá, Geneá, geração de contemporâneo, profetizada por Cristo, que iria terminar em 70 e que iria ver princípio de dores, passar, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, ou seja, a segunda vinda de Jesus, né? E o estabelecimento do seu reino, e o arrebatamento da igreja, tudo isto aconteceria nesta geração, que é uma geração, que foi uma geração de contemporâneos. O 42, ele diz que aqui também foi a geração de contemporâneos. A rainha de Sabá também se levantará contra esta geração, Geneá, esta geração. Ou seja, geração de contemporâneos. Então, ele diz que toda esta geração também faz parte desse mesmo contexto aqui, ó, desse mesmo contexto de Mateus capítulo 24 e o versículo de número 34. Está aqui, ó. Eu lhes digo a verdade, esta geração, Geneá, no grego,
significa geração de contemporâneos, significa para nós. Mas como é um texto vencido, é um texto histórico, pretérito, que está no passado, esta geração foi a geração de contemporâneos de Pedro, de Paulo, de João, de Maria, de Jesus. Ok? A geração do tempo deles lá, dos discípulos, dos apóstolos. Então, esta geração, sim, foi até 70, com a vinda do Filho do Homem, a queda do templo e o estabelecimento do reino eterno de Cristo Jesus. Então, para este doutor, repito, para este doutor aqui, Guénéa aqui, certo? Ele se refere a uma geração de contemporâneos. Página 174, número 3. Página 174, número 3. Já este outro aqui, este aqui, ó. Olha só. Esse aqui, ó. Este vai mais sério. Esse aqui é mais sério. Johannes Low e Eugênio Nida. São nomes difíceis, né? Eugênio Nida. Esse lexo aqui, grego-português, baseado em domínios semânticos, sobre a terminologia Guénéa, ele diz pessoas que vivem na mesma época, ou que viveram, os discípulos lá, na mesma época, e fazem parte da mesma faixa etária e reprodutiva. O povo de hoje, se referindo à geração de hoje, dos tempos de Pedro, de Paulo, de João, certo? Ele vai lá para Lucas, capítulo 11, Lucas, capítulo de número 11, e o versículo de número 51. Olha o que este homem fala sobre Guénéa aqui, ó. Desde o assassinato do justo Abel, até o de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente esta geração, presta atenção aqui, doutor, esta geração será considerada responsável. Ou seja, segundo este homem aqui, Johannes Low e Eugênio Nida, a pronúncia é horrorosa para o inglês. Esses doutores aqui, né, este homem e esta mulher, afirmam categoricamente que esta geração aqui, né, foi a geração de contemporâneo. E olha a expressão de Jesus, dizendo que seria nesta geração que iria pedir conta. Eu pergunto a você, quando foi que aconteceu a prestação de conta para esta geração? No ano 66 e a máxima no ano 70, com a queda do templo. É só você colocar no YouTube aí, a queda do templo, história sobre a queda do templo de Jerusalém. Você vai ver coisas horrorosas, né? O que aconteceu no ano 70. Até sinais da vinda de Jesus no céu. Jesus disse que haveria sinais nos céus, na terra, ok? Então, houve sinais no céu no ano 70. Então, este homem aqui diz, este lexo aqui, que o seu doutor Scofield esqueceu, né? Ou maldosamente não apresentaram esses lexos. Este doutor diz que esta geração foi que prestou conta no dia do juízo em 70. Tem mais. E ele diz, né? Uma geração de contemporâneo. Então ele afirma aqui que esta geração é uma geração de contemporâneo, dentro do contexto, mas na história foi a geração de Pedro, de Paulo, de João, de Jesus. Foi a geração de contemporâneos de 40, do ano 30 até o ano 70, ok? Lucas capítulo 11, vamos aqui para Lucas, capítulo 11, versículo 49, versículo de número 49 diz, Lucas 11, 49, olha só. Foi a isto que Deus, em sua sabedoria, se referiu: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros, ok? Então, veja que
a raça judaica, o povo judaico, né, os judeus, eles mesmos mataram e ainda iriam continuar a matar, tanto na antiga aliança, no antigo pacto, quanto na graça, certo? No novo pacto, eles mataram os profetas e os apóstolos. E no novo pacto matariam também apóstolos e profetas e perseguirão outros. Jesus falando. Agora olha os 50. Os 50. Portanto, esta geração, este doutor aqui diz que esta geração é sim geração de contemporâneo. Não era uma raça e nem uma geração futura, mas geração de contemporâneos. Foi a geração de Pedro, de Paulo, e de João e de Tiago. Esta geração deles lá, do tempo deles, a geração de 30 até 70, será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus desde a criação do mundo. Ou seja, esta geração, a geração contemporânea deles, do próprio Jesus, né? A geração contemporânea na época dos discípulos, do ano 30, esta geração do ano 30 até o ano 70, será responsabilizada. Eu pergunto a você, doutor da lei, fazedores de livro, aonde esta responsabilidade, quando ele diz, será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas, desde a fundação do mundo. Quando ocorreu isto aqui? Quando é que houve juízo sobre esta geração? 70. Por isso que não se pode, é um erro gravíssimo, você dizer que isto aqui é uma raça dos judeus, ou uma geração futura. Mas o contexto diz que esta geração foi sim responsabilizada no ano 70, quando entrou o juízo de Deus sobre os judeus. E veja que o contexto é judaico, não tem nada a ver com o mundo, mas ele diz, mataram todos os profetas desde a criação do mundo. Quem matou? Os próprios judeus. Os próprios judeus, dentro desta geração de Jesus, de Pedro e Paulo, recebeu o juízo de Deus, ok? Então, esse cidadão aqui, doutor, né, em línguas, ele diz que esta geração foi a geração de contemporâneos. Então, olha só quando ele diz, vocês repetem, certo, os mesmos erros de outras gerações. Jesus se dirigindo aos judeus, aos doutores, né, aos sacerdotes, aos religiosos de sua época. Vocês repetem os mesmos erros de outras gerações passadas, em casos extensos e ultrajantes de iniquidades. Essa atual geração de contemporâneos, de judeus, sofrerá toda a ira de Deus, né? Aqui no tempo 30, sofrerá a ira de Deus. Quem? Esta geração. Quando isto ocorreu? Em 70. No ano 70, com a queda do templo. Então, vamos ver e entender melhor esta passagem aqui. Mateus 23, olha só. Mateus 23, versículo de número 35. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Quem seria responsabilizado por isso aqui? A geração de Pedro, de Paulo e de João. Os judeus da época de Jesus seriam responsabilizados por isso aqui. Por isso que não passará, esta geração não passou até que todos os acontecimentos, todo o juízo de Deus fosse feito sobre a nação de Israel, sobre aquela geração, ok? Primeira, mas vamos lá, vamos continuar aqui para a gente entender. Então, aqui
Então vamos ver o contexto, versículo 29 agora. Versículo 29 disso aqui, que diz: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, constrói túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos. 30, vamos entender isso aqui. E depois dizem, se tivéssemos, olha só, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles, não teríamos participado da morte, né, do assassinato, da perseguição dos profetas, não, eles dizendo no tempo de Jesus, né, não teriam participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Olha só. Ou seja, agora, aí quando você não teremos sido cúmplice do sangue dos profetas. Eles mesmos se denunciaram aqui. Jesus chamou ele de hipócritas, né? Por causa disso. Sepulcro caiados, porque eles estão entregando seus pais da antiga aliança. Aqui, ó. E depois, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue sobre os profetas, né? Mas eles mesmos se denunciam. Aí o versículo 30 fala sobre isso. Agora o versículo 31. Ao dizer isto, porém, testemunham, olha só, testemunham contra si mesmo, que são de fato descendentes dos que assassinaram os profetas. Então Jesus, né, não que Jesus não sabia, mas Jesus queria identificar a geração assassina. Então foi essa geração aqui que assassinou os profetas, os apóstolos, mataram e perseguiram os demais. Então essa geração prestou conta no dia do juízo, em 70. Foi a esta geração que Jesus disse, não passará, e todas as coisas vão acontecer nesta geração. Olha o 32. Então o pastor se ligou aqui, ó, ao dizer isto, né? Não, se nós estivéssemos no tempo dos nossos pais, nós não teríamos perseguido, nem matado, nem derramado sangue. Jesus disse, mentirosos, sepulcros caiados, hipócritas. Ao dizer isso, porém, vocês testemunham contra si mesmos, que são de fato descendentes, ok? Dos que assassinaram os profetas. Olha o 32 agora, né? 32. Vão e terminem o que seus antepassados começaram. Então, essa geração deles, dos judeus, essa raça ímpia, maldosas, que derramaram sangue, né? Continuaram também derramando na nova aliança. Continuaram perseguindo os profetas e os apóstolos. Aí Jesus aqui diz assim, ó, no 32, enchei-vos a medida de vossos pais, né? Estas palavras aqui, ó, vão e terminem o que seus antepassados começaram. A Jesus estava ironizando, traduzidas de alcançado pelos vossos pais. Então, o que os vossos pais fizeram, vocês estão copiando. O que eles derramaram sangue, vocês continuam derramando. A impiedade que estava nos vossos pais também está sobre vocês. Por isso que não passará esta geração. Olha só. Aí você vem aqui em Mateus 24, versículo 34. Aí Jesus diz, eu lhes digo a verdade, esta geração de impiedade, geração perversa que mata os profetas, que matou Abel. Então toda esta geração aqui, seria nessa geração, que foi nessa geração, certo? Que iria acontecer tudo sobre esta geração, ou que aconteceu tudo nesta geração, né, no ano 66 ao ano 72, com a queda do templo em 70. Versículo 34, né, o capítulo
Eles mataram, aqui ó, versículo 34, capítulo de número 23, Mateus 23, versículo 34, que diz: por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão, olha só, esta geração de judeus, eles mesmos, que pagaram preço, que receberam o juízo de Deus em 70, vocês crucificarão alguns. Jesus, Pedro, que foram crucificados. Cristo com a cabeça para cima, Pedro com a cabeça para baixo, segundo a história. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade, até a volta de Jesus em 70, ok? Então, veja nesse contexto aqui, o que essa geração de judeus ímpias, perversa, maldosa e que derramava sangue, certo? O que eles fizeram, né, com os profetas do Antigo Testamento, continuaram matando na Nova Aliança, no Novo Testamento, crucificaram Jesus, Pedro, mataram Tiago, aqui ó, eles mataram Tiago, Estevão, Pedro, Paulo e o próprio Jesus. O sangue dos homens inocentes seriam derramados pelos judeus. Aqui ó, Gênesis, vamos lá para Gênesis, capítulo de número 4, versículo 8 e o 10. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Olha a mentira lá. Agora olha o 10. Então Deus disse: o que você fez? Ouça. O que você fez? Ouça. O sangue de seu irmão clama a mim da terra. Né? Então chegou até aquela geração de contemporâneos dos judeus, né? Segundo este cidadão aqui, ok? Segundo este cidadão aqui. Então este sangue de Abel chegou lá, né? No juízo em 70. E também, segunda crônica, né? Segunda crônica, deixa eu ver aqui. Segunda crônica, deixa eu ver se vai dar tempo para a gente terminar. Segunda Crônicas, capítulo de número 24. Capítulo 24, versículo 20 e 21. 20 e 21 que diz: então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se pôs em pé diante do povo e disse: isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor e com isso deixam de prosperar? Visto que abandonaram o Senhor, agora ele os abandonou. O 21. Então os líderes conspiraram contra Zacarias e o rei ordenou que ele fosse morto por apedrejamento no pátio do templo do Senhor. Então o sangue de Abel, o sangue de Zacarias, que clamou até, né, o juízo final que houve, que foi derramado no ano 70, certo? Então tudo aconteceria naquela geração. Vou parar por aqui, vou fazer o segundo vídeo, dar continuidade, ok? Sobre o juízo de Deus que aconteceu nesta geração aqui. Voltar para cá. Então você está vendo que todo o contexto, toda a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, né? Eles levam tudo para o ano 30. Eles derramam tudo no ano, eles derramam tudo no ano 70. Todo o acontecimento aqui, ó, todo o acontecimento... botar Mateus, porque os religiosos usam muito Mateus, né? Mateus 24, versículo 34. Então,
Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará, até que todas estas coisas aconteçam. Então, do sangue de Abel, do sangue de Caim, certo? Do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, e os judeus prestariam conta no dia do juízo. Quando foi o dia do juízo? Em 70. Queda do templo, vinda a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Então, no próximo vídeo, eu vou dar continuidade para a gente concluir. E no próximo outro vídeo, eu vou falar sobre a vinda de Jesus em 70. Os textos, o contexto, ainda vou falar sobre a história, né? Sobre a história, o que a história diz sobre a vinda de Jesus em 70, ok? E o próprio versículo aqui diz que Jesus veio em 70. Dá o like, continua aí ajudando o teu irmão Van do canal Iluminados pela Graça. Dá o like aí, compartilha e se inscreva no canal, meu amigo, minha amiga. Você que está me vendo pela primeira vez, né? E você aí gostou, tá aceitando, tá batendo com o que você pensa. É isso mesmo, a verdade é essa. A escatologia é consumada. Então se inscreva no canal, dá uma força aí ao teu amigo. Bom, digo para você, meu irmão, minha irmã do canal, a escatologia é consumada. Jesus veio nesta geração, no ano 70. Foi esta geração que pagou o preço, né, no dia do juízo. Jesus veio em 70. A escatologia é consumada.